A paz do Senhor Jesus, amados, amém? Mais um dia que nós fazemos a nossa escola bíblica dominical e hoje eu quero falar de um personagem, uma mulher que está lá no livro de Juízes, né? Então, vou pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 4. Nós vamos ler o capítulo 4 inteiro e depois fazer algumas menções mais específicas, reler alguns trechos e aprender um pouquinho algumas lições com essa mulher. Então, o texto diz assim: Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor depois de falecer Eude. E vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: Vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: Certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes e subiu com 10.000 homens após si. E Débora subiu com ele. E Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zanaim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. E Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete-Agoim até ao ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera, e todos os seus carros, e todo o seu exército a fio de espada, diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque o seguiu após os carros, e após o exército, até Arosete-Agoim, e todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, até não ficar um só. Porém Sísera fugiu a pé,
para a tenda de Jael, mulher de Heber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Heber, queneu. E Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: Retira-te, senhor meu, retira-te para mim, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: Dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse: Põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se alguém vier e te perguntar e disser: Há aqui alguém? Responde tu então: Não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, e a pregou na terra. Estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, e assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: Vem e mostrar-te-ei o homem que buscas. E veio a ela, e eis que Sísera jazia morto e a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E continuou a mão dos filhos de Israel a lutar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. Então, essa é a leitura do texto. E o personagem que nós queremos falar hoje, é Débora. Então, notem a descrição que a Bíblia faz sobre Débora. Ela começa dizendo: E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Essa é a descrição do primeiro versículo, do versículo 4, falando sobre Débora. E aqui a gente já começa a pegar algumas coisas, né? Primeiro, qual que era a função e obra de Débora? Débora era uma profetisa e ela era mulher de Lapidote. Quem é Lapidote? Qual era a sua família? Qual era a sua geração? De que nada se fala. Lapidote só é citado nesse texto e ele é citado como o esposo de Débora. Ponto final. Esse texto aqui é interessante porque nós podemos entender que existiam sim outros juízes também governando nessa época sobre o povo de Israel. Porque desde a época em que Jetro instruiu a Moisés que levantasse anciãos para julgar o povo, então tinham muitas pessoas que estavam fazendo essas funções. Mas o importante aqui não é destacar simplesmente que outros homens não fizeram e por isso Débora aparece com destaque. Não é nada disso. A parte importante é que Débora estava fazendo a sua obra e por isso ela recebe um destaque aqui. Ela se destaca entre as outras pessoas e líderes porque ela faz a vontade do Senhor. Ok? Lembrando essa primeira característica, uma profetisa. Curiosidade. Quantas vezes essa palavra é utilizada no Antigo e Novo Testamento? Quantas outras profetisas são citadas na Bíblia? Já pararam para pensar isso? Que nós temos uma instituição que é muito voltada para quem é o homem. E nós temos, no meio disso, vários profetas importantes, profetas como o profeta Samuel, que ungiu o rei Saul, depois ungiu o rei Davi. Temos outros profetas como Elias, Eliseu, todos os profetas que escreveram os livros proféticos.
Mas notem que profetiza não aparecem tantas na Bíblia. Então, para os irmãos saberem, é colocado também como essa palavra profetiza para aquelas que cantavam cânticos, né? Então, esse é uma utilização, por exemplo, para a vida de Miriam, irmã, né, de Moisés e Arão. Então, lá em Êxodo 15, 20. Além de Débora, são citadas apenas a profetisa Hulda, a profetisa Noadias e a profetisa Ana. Então, Hulda, as passagens de 2 Reis 22, que também é repetido em 2 Crônicas 34. E Noadias, que era uma profetisa que na verdade foi levantada por Sanbalate e outros para tentar tirar o povo do caminho ou enfraquecer a sua ideia na reconstrução na época de Neemias, que está lá em Neemias 6,14. E Ana, a profetisa Ana, é aquela mesma que eu já contei nos minutos para os irmãos, que está lá em Lucas 2,36, que era a profetisa que estava no templo quando Jesus Cristo foi apresentado aos sacerdotes, né? Quando ainda bebê. Então, Lucas 2,36. Fora isso, é citado de uma forma genérica o termo em Isaías 8,3 e Apocalipse 2,20. E acabou. São todas essas as citações. Isso torna ainda mais importante o papel de Débora, como uma profetisa, como alguém que tem um destaque. Podem haver outras profetisas que não foram relatadas? Sim. Mas o que nós estamos falando é do que está escrito para nós, ok? Então, o que é um profeta, uma profetisa? A palavra do original vai dar uma ideia de porta-voz, e esse é um termo que eu acho bastante interessante, porque ele é como aquele que declara a palavra de uma outra pessoa, ele é um representante, ele é alguém que fala no nome de alguém. Então, nós temos algumas características que eram extremamente importantes para qualquer profeta ou profetisa. Então, a primeira é essa, ele representa alguém. Então, ele não fala de si mesmo, ele fala de outro. E para que ele fosse um profeta eficiente, ou um profeta realmente verdadeiro, as suas palavras precisavam ser verdadeiras e fiéis às palavras daquele que o enviou. Ok? Então, todos aqueles que distorcem a palavra são falsos profetas. Outra coisa importante é que o profeta não só fala de coisas futuras, como ele fala de coisas do passado e fala de coisas do presente. Isso é interessante porque a gente não está falando de um simples vidente, né, que às vezes aparecia como alguém que tentava prever as coisas, mas trazendo o oculto, muitas vezes, trazendo a descoberta aquilo que estava oculto, sejam coisas do passado, sejam coisas do presente, sejam coisas que podem acontecer no futuro. Então, como um profeta, ela tinha essa responsabilidade de falar aquilo que Deus tinha. Falar e transmitir ao povo as ordenanças do Senhor e trazer aquilo que podia estar oculto à vista de todos. E é interessante como a gente vê a Débora, profetisa, fazendo isso neste capítulo. Porque não sei, porque a Bíblia não deixa claro, como foi que Baraque recebeu a palavra do Senhor, se foi pelo próprio intermédio de Débora ou se foi por intermédio de algum outro profeta. E nós também não sabemos se alguém contou a Débora que Baraque não estava cumprindo a ordenança de Deus, ou que Baraque não estava se preparando como Deus tinha pedido.
E ela, como porta-voz do Senhor, inquire a Baraque, chama Baraque à sua presença, é o que nós lemos, certo? Capítulo 4, verso 6. Chama ele à sua presença para dizer, olha, você não tem uma palavra do Senhor que é essa e essa? Por que você não está cumprindo o que Deus te pediu? Então, como um porta-voz, fiel e verdadeiro, Débora traz a palavra do Senhor a Baraque para que Baraque fizesse a vontade de Deus, para que Baraque reunisse o povo e subisse para combater a Sísera, o comandante das tropas do exército do rei Jabim. Então, nós vemos isso no verso 6. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe, porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo, vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então ela traz a palavra de Deus verdadeira e fiel a Baraque. Então, algumas lições que nós já podemos pegar nesse primeiro ponto. Então, nós precisamos exercer a obra que Deus tem dado nas nossas mãos, e enquanto fizermos isso, nós vamos prosperar no nosso caminho. E a segunda lição, você e eu precisamos sempre levar a mensagem fiel e verdadeira às outras pessoas. E aqui vale um ponto de atenção, que é o seguinte: você não precisa ser profeta, mas você é comissionado para fazer a obra de Deus e ir às nações e falar as boas novas de grande alegria. Eu e você somos chamados a isso. Então, não sendo profeta, não diga, Deus mandou eu dizer a você isso ou aquilo. Por quê? Se Deus não mandou, por que nós estamos dizendo que Deus mandou? Isso está errado. Mas como enviados e mensageiros do Senhor, nós podemos dizer, a palavra do Senhor diz assim. Ou nós temos um conselho, uma sugestão, que nós temos aprendido da palavra do Senhor, que nós temos experimentado da palavra do Senhor. E não como essa certeza do profeta dizendo, olha, Deus te falou dessa forma. Ok? Então, é um ponto de atenção. Uma segunda característica interessante que nós vemos em Débora é que Débora é uma pessoa corajosa, que confiava verdadeiramente em Deus. Porque Baraque, ao ouvir isso, ao ouvir que a chamada de Débora, ele fala assim, se você for, eu vou. Deus não deu uma ordem para que Débora subisse. Deus não deu uma ordem para que Baraque levasse Débora para o campo de batalha. Mas Baraque quis que Débora acompanhasse para então ele ir e fazer a vontade de Deus. Isso aí é um perigo. Mas o que Débora faz? Ela hesita? Não, Nós vemos no texto que ela diz no verso 9, respondendo ao versículo 8, diz assim, então lhe disse Baraque, se fores comigo, eu irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E ela disse, certamente irei contigo. Ela não falou, essa não é a palavra do Senhor, eu acho que não é isso que você deveria fazer. Ela falou, não, certamente irei contigo. E de onde sai essa coragem? De onde sai essa certeza? De onde sai essa confiança de Débora? Débora tinha plena convicção de que Deus tinha dado uma palavra que entregaria os inimigos na mão de Baraque. Por que ela não subiria se tem toda a segurança de que Deus está indo à frente e Deus está conduzindo a batalha? Então ela sobe. Só que por ele
fazer essa condição para cumprir a vontade de Deus, ela diz assim: você não vai ter a honra de derrotar Sísera, o capitão dos exércitos de Jabim. Essa honra vai ser dada a uma mulher, porquanto eu, como uma mulher, estou indo à batalha junto com você, então a honra de matar o capitão da guarda será de uma mulher. E a gente leu, no decorrer da história, Jael, esposa de Eber, o queneu, ela é quem realmente dá cabo da vida de Sísera. Então, outra lição, nós não precisamos duvidar. Se nós temos uma mensagem, entregamos uma mensagem de Deus, precisamos confiar que o Senhor está indo à frente e fazendo a sua obra, e que Ele completará tudo quanto Ele tem prometido, proposto e ordenado. Ok? Mais uma lição que nós aprendemos aqui, e aí não é uma lição específica dessa personagem, da Débora, mas é algo que eu gostaria de destacar porque é uma coisa maravilhosa nesse trecho, que é uma estratégia que Deus, Ele mesmo, faz em favor de Baraque para livrar o seu povo. Algo que nós temos que ressaltar nas últimas aulas, que é Deus batalhando as batalhas, Deus indo à frente, Deus sempre um Deus conosco, o Senhor da guerra, o homem de guerra, Jeová, o nosso homem de guerra. E nesse trecho não é diferente. Notem que como é que a batalha se dá. O Baraque com 10.000 homens de Zebulon e Naftali sobem ao Monte Tabor. Então, Sísera, ouvindo que eles estão no monte, se coloca no vale, chegando pelo ribeiro de Quizon. Cara, que estratégia mais insana de um capitão que há muito tempo estava atacando o exército de Israel, o povo de Israel. Por quê? Quem é que tem vantagem levando um monte de carros de ferro para um vale, para subir uma montanha? Você já viu isso? Seria muito mais fácil se ele arranjasse uma planície, um planalto, algum lugar que ele pudesse imprimir a velocidade dos carros e a sua vantagem com os carros de ferro. Mas ao contrário disso, ele vai até o Vale do Ribeiro, de Quizon. E aí então Débora faz a sua função de novo de ressaltar a palavra do Senhor e fazer Baraque se levantar e se mover para fazer a vontade de Deus. E aí nós vemos lá no versículo 14 do capítulo 4, dizendo: então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque, e Sísera desceu do carro e fugiu a pé. Então, notem a estratégia que Deus utiliza. Ele atrai a Sísera para um lugar em que os carros de ferro não tinham nenhuma valia. Estavam numa posição em que estrategicamente não fazia nenhum sentido estar com os seus cavalos, porque quem estava no monte tinha vantagem. Tanto que ele não foge a cavalo dentro do seu carro. Eu não sei se o terreno era um terreno com muitas pedras ou se o terreno era um terreno meio pantanoso por estar perto de um riacho, mas o que é interessante, o que chama atenção nesse texto é que ele sai do seu carro e foge a pé. E é interessante isso depois porque nós notamos no cântico de Débora e Baraque, no capítulo 5, verso 22, vamos começar do 20,
dizendo assim: desde os céus pelejaram, até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos, pelejaram contra Císera. O ribeiro de Quizon os arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon. Pisaste, ó minha alma, à força. Então as unhas dos cavalos se despedaçaram pelo galopar, o galopar dos seus valentes. Olha que interessante. Parece que eles fizeram tanto esforço para vir lá de Arosete a Goim e chegar até este lugar que os cavalos estavam já meio desgastados de puxar esses carros de ferro do terreno que eles estavam passando e do tanto que viajaram. Então imagina, seus cavalos não estão bem a ponto de você desistir do teu carro de ferro, o que seria dado como algo muito eficiente e poderoso naquela época, para sair a pé, né? Então, essa é uma estratégia que Deus coloca e Deus faz com que tudo corra para o seu bem, para que Baraque, enfim, exerça o juízo sobre Jabim e que o povo seja livre deste rei e da sua opressão. Então, recapitulando para fechar essa aula de hoje, nós vimos hoje uma profetisa chamada Débora e que mostra algumas características importantes para nós, porque ela é ressaltada em meio a tantos outros profetas que deveriam haver na época e líderes, como uma pessoa que acabou ajudando e auxiliando a Baraque a trazer grande livramento para o povo de Israel na época dos juízes. Ela é destacada enquanto ela faz tão somente aquilo que Deus tinha pedido para ela fazer, a obra que está nas suas mãos. Então, exerça a obra que Deus tem te dado com ousadia, com confiança, com fé, com fidelidade, né? Imaginando como porta-voz de Deus, um representante do Senhor, haja com essa autoridade e seja fiel e verdadeiro em todo seu modo de proceder nas coisas. Então, seja confiante, não vacile. Se Deus deu uma palavra, Ele é fiel para cumprir, então não tema. E siga sempre em frente, reforçando a mensagem, para que as pessoas continuem crendo que o Senhor tem executado uma grande obra no meio do seu povo e Ele é a salvação para todo aquele que nele crê e confia. Que os irmãos sejam grandemente abençoados pelo Senhor, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém.